Continuando então o nosso programa, a gente estava dando aí alguns detalhes para que você conheça como você pode conhecer um falso profeta. Mas a ideia de que Yeshua, eu falava de você não crer em Yeshua como ele é, pleno, completo, sobre as etapas do seu trabalho. E a gente sabe que após a morte de Yeshua, ele ressuscita. Já falamos bastante sobre a ressurreição, se não há ressurreição, todos estão perdidos, se Yeshua não ressuscitou, os mortos não ressuscitam, já falamos sobre isso, sobre essa relação da ressurreição dos mortos com Yeshua. E há quem ensine hoje, em nossos dias, que Yeshua não ressuscitou. Yeshua está sepultado, enterrado na Galileia. Portanto, ele não existe mais. É uma pessoa que vai para o pó da terra, lá ela desaparece. Então a missão de Yeshua, de acordo com este ensinamento, encerrou, paralisou, vamos dizer assim, com a sua morte. Aí é grave, muito grave, porque os mortos não ressuscitam também. Ele não ressuscitou, de acordo com Shaul Hachalia. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam que o Novo Testamento, os escritos da Brit Hadashah, provavelmente tenham sido adulterados ao longo da história. Eu até entendo que isso tenha ocorrido porque o Tanar, o chamado Antigo Testamento, foi entregue na mão do nosso povo, foi confiado ao nosso povo. Mas os escritos da Brit Hadashah ou do Novo Testamento, não. Esses não ficaram na mão do povo judeu. Mas não é por isso, mas apesar dos pesares, todo o registro histórico da nova aliança, de Yeshua, de tudo que ele fez, os seus Shalirim, estão escritos no Novo Testamento. Então, deixar de crer no Novo Testamento de maneira definitiva, como o que está acontecendo com alguns, que começam descrendo de certas coisas. E veja bem, por que eu tenho que desacreditar na ressurreição de Yeshua? Por quê? Por que isso? Só tem uma razão: agradar segmentos que hoje não acreditam. Só isso. É somente para agradar segmentos, ideias que surgiram depois de que alguém ressuscitar, ascender aos céus não era possível, não era viável. Então eu quero agradar aos que pensam assim e eu começo a ensinar isso, mas não há outro motivo para isso. Agora eu dizia o quê? Que é grave. É grave, a gente já viu que é grave. Mas um outro segmento também entende que Yeshua ressuscitou, esse outro segmento. Veja bem, entende que Yeshua ressuscitou, mas que não ascendeu aos céus. Ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, mas não ascendeu aos céus. Se elevou ali de Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras, mas não foi para o céu e se acha escondido. E essas mesmas pessoas que advogam essa ideia também não sabem dizer aonde que ele está escondido. Se ele está escondido, aonde que ele está escondido? Simplesmente diz ele está escondido, ele está oculto. Mas no céu não está. No céu não. Por quê? Qual é o problema de Yeshua ter ascendido aos céus? Qual é o problema? O problema é que esse pensamento desagrada alguns segmentos hoje, que eu quero agradar. Então eu nego isso. Veementemente, eu nego, eu tenho que negar que Yeshua não ascendeu aos céus, ressuscitou e desapareceu, está por aí escondido em algum lugar oculto.
Isso é praticamente a mesma ideia do primeiro, que diz que ele não ressuscitou. Pelo menos esse primeiro sabe dizer aonde ele está. Diz que ele está enterrado na Galileia. E esse segundo aí não sabe dizer mais aonde ele está. E o que ele está fazendo, nada. Não tem. Porque ele não tem como dizer isso, ele não tem essa informação. Então, ambos acabam descrendo de muitos textos, não só da Brit Hadashah, mas inclusive textos do Tanar. Texto do Tanar. Vamos ver uma coisa. Aqui em Atos, no capítulo 1 de Atos, fala, aliás, no capítulo, desculpem, Lucas capítulo 19, quando fala naquela parábola acerca de um homem nobre que partiu para uma terra remota, 19 de Lucas, verso 12, diz o seguinte: disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então, Yeshua estava falando aqui com seus discípulos dele próprio, que ele iria partir para uma terra remota, que no caso, de acordo com os escritos, os ensinamentos apostólicos, ele foi para os céus. Ele iria, então, tomar para si um reino e voltar depois. Nesse ínterim, nesse espaço de tempo, os seus shalirim, os seus apóstolos, deveriam pregar as boas novas do reino em todas as nações, começando por Jerusalém, ou seja, deveriam aplicar os talentos ou as minas que eles haviam recebido desse Senhor. Deveriam desenvolver um trabalho, e quando esse Senhor voltasse depois dessa terra remota, esse Senhor então iria verificar com os seus servos o que eles fizeram. De qualquer maneira, o texto está dizendo que esse certo homem nobre partiu para uma terra remota. Então, dizer que é por aqui, que Yeshua está escondido por aqui, em algum lugar, ou enterrado em Jerusalém, isso não é terra remota. Não é distante. Não se aplica. E ele disse que o homem nobre partiria para uma terra remota. Outro detalhe importante dessa passagem é que diz que ele ia tomar para si um reino. O próprio Yeshua, quando interrogado pelos seus discípulos sobre quando implantaria o reino, ele disse que eles não deveriam saber acerca dos tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Num outro lugar, ele mesmo disse acerca da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, nem ele mesmo sabia. E ele disse, a não ser o meu Pai que está nos céus. Então, nós vamos encontrar na profecia de Daniel algo mais que vai confirmar essa palavra de que ele era como um homem nobre que foi para uma terra distante, tomar posse de um reino e voltar depois. Nós temos aqui no capítulo 7 de Daniel, versículo 13, que diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar-se até ele. Veja bem, o profeta está dizendo que nas suas visões da noite ele viu um como filho do homem vindo nas nuvens do céu. As pessoas que muitas vezes não aprofundam a compreensão das Escrituras interpretam isso aqui de outra maneira. Diz que não, isso aqui é quando ele está vindo do céu para a terra. Esse texto não está falando
que ele está indo para o céu. Esse texto está falando que ele está vindo nas nuvens, então ele está vindo do céu para a terra. Mas será que é isso? Vamos repetir o versículo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, se eu entender que isso aqui era vindo, que ele estava vindo do céu, eu tenho que entender que o ancião de dias estava aqui embaixo. Porque diz que ele veio, não é, com as nuvens e dirigiu-se ao ancião de dias. Então, o ancião de dias estava onde? E o fizeram chegar a ele. Então, se ele estava vindo lá de cima e ele chegou-se ao ancião de dias, o ancião de dias estava aqui embaixo. E desde quando é possível entender que Deus está aqui embaixo e que Yeshua está lá em cima e que Yeshua é que vem encontrar com Deus aqui embaixo? Então é preciso entender, procurar entender. O texto aqui é exatamente o contrário, fala da ascensão de Yeshua, quando Yeshua estava subindo nas nuvens e ele vai ao encontro do ancião de dias, que é Deus. E aqueles que estavam diante de Deus o fizeram chegar até o Pai. É isso que está escrito aqui. Agora o versículo 14 de Daniel 7. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino. Veja bem, ele chega na presença do ancião de dias, ele é colocado na presença do ancião de dias. Nos céus, portanto. E aí na sequência diz assim, que foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então vejam o seguinte, que a partir do momento que é dado ao Filho do Homem, que é entregue nas mãos dele o reino, ele vai exercer o domínio, esse reinado, esse poder sobre povos, nações e línguas. Aqui é mais uma prova de que o Filho do Homem chega à presença de Deus no céu e lá ele recebe, nesse tempo que ele está no céu, na presença do ancião de dias, ele recebe o reino e aí então ele passa a exercer o governo, não é, sobre todos os povos, nações e línguas. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino único que não será destruído. Então ele assume esse reino. Isso fecha com Lucas 19, que diz: certo homem partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Continue conosco, muito obrigado por sua atenção. Em nosso próximo programa estaremos dando continuidade a este assunto. Shalom.